Pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao Centro Espírita Vinhas do Senhor. Aos que estão vindo pela primeira vez, sintam-se abraçados. Para nós é um motivo de grande honra tê-los aqui. A gente agradece o tempo, né? E antes, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos rápidos e dar alguns recados para vocês e também para quem nos assiste. As nossas transmissões, as nossas palestras são feitas no Facebook, ao vivo, e depois quem quiser assistir vai estar lá na rede, no Facebook, depois é postado também no YouTube. Então, como existe várias pessoas que estão nos acompanhando, até mesmo de outros países, hoje um recado muito importante que a gente já começa a divulgar para vocês. Nós estamos passando por uma mudança nas nossas redes sociais, uma mudança na nossa comunicação digital, e a partir de janeiro do ano que vem, as nossas transmissões serão feitas pelo YouTube e não mais pelo Facebook. Então, para quem está assistindo agora ou depois, já dá uma passadinha lá no aplicativo do lado, no YouTube, procura lá o Centro Espírita Vinhas do Senhor, porque a partir do ano que vem essa vai ser a nossa plataforma para os vídeos. São algumas mudanças que estão acontecendo, mudanças muito positivas. Para quem está aqui presencialmente já viu aqui uns rostinhos novos, fazendo abertura aqui para a gente. E a nossa ideia é sempre estar aqui de coração aberto para vocês. É uma troca muito positiva e a energia de vocês é incrível. Então, se a gente recebe isso, a gente tem que doar também. Novas pessoas estão surgindo, novos trabalhos estão começando, novos coordenadores, tudo para encaixar, para a gente fazer tudo com o maior carinho possível, sempre pensando em vocês. Geralmente eu demoro muito nessa parte de dar recado, eu tenho que me policiar quanto a isso, mas temos novidades também. Já temos data marcada para o segundo Encontro Espírita de Pouso Alegre para 2025. Não percam, vai ser um evento muito bom, tem a participação da nossa casa, Vinhas do Senhor. E em breve também, através da AME, da Aliança Municipal Espírita, vocês vão ver alguns outros eventos aconteceram também. Então, com o passar do tempo, a gente vai convidando vocês, divulgando, e é muito bom sentir esse carinho de todos aqui. Eu vou convidá-los agora para uma prece inicial. Aqueles que quiserem fechar seus olhos, vamos sintonizar com a energia desse ambiente, vamos sentir a presença dos espíritos amigos que aqui estão, que hoje e como sempre estão dispostos a ouvir as nossas preces, os nossos pedidos. Aqueles amigos que nunca falham conosco, sempre dando boas intuições, inspirando ali os bons pensamentos e pedindo calma. É necessário agora esquecer os problemas lá fora, esquecer o momento de estresse, esquecer o momento de turbulência e sintonizar-se nessa energia limpa. Que possamos aprender juntos essa noite, que possamos voltar depois mais tranquilos e serenos para a nossa casa e entender o poder da nossa prece, compreender a força divina que há em cada um de nós. E que assim seja. Bom, gente, boa noite a todos novamente. Hoje o que nós preparamos aqui para vocês foi um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo quando eu disser a primeira frase, se a gente entender, a gente já pode ir embora agora. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa frase é muito forte quando ela é bem compreendida. E ajuda-te primeiro, para depois seguir. Restabelece a tua sintonia, a tua mente, os teus sentimentos. Se nós alinharmos essa frase do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo,
eu posso ter quase certeza de que a gente está indo ali com uma receita para a felicidade. E essa receita cada um vai temperar a seu próprio modo. Mas ajuda-te. Será que eu consigo mesmo me ajudar? Será que o céu vai me ajudar se eu me ajudar? É tanto momento de angústia, de dor que a gente passa, que a gente esquece que Deus existe. A gente esquece que a gente é amparado pelos bons espíritos. Mas uma coisa que é companheira da nossa fé tem que ser a nossa ação. Não adianta eu acreditar se eu não fizer nada para mudar na minha vida. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dor. E a gente merece e recebe a influência dos bons espíritos e a interferência de Deus na nossa vida. Por mais que eu não acredite em Deus, eu sou uma criatura dele. E mesmo sem acreditar, o problema é que a gente não aceita que recebemos ajuda. Só que a gente está tão focado na angústia, na ansiedade, que esquece de olhar para dentro de si. Deus ajuda, mas a ação é nossa. A chave da mudança, quem gira, sou eu mesmo. E todas as dores que a gente passa, a gente compreende que são lições difíceis, mas nada é em vão. Tudo vai ter um propósito, e eu não vou entender nessa vida agora. Eu não sei o que me reserva o futuro. Algumas coisas são necessárias acontecerem, porque essa é a forma do meu aprendizado. E cada um aprende de um jeito. Uns no amor, outros na dor, uns com mais facilidade, outros repetindo algumas tarefas e repetindo várias vezes, em várias vidas, em várias encarnações, até chegar ao ponto em que aquele espírito ou aquela pessoa, ela entende que eu não mereço mais sofrer. E aí, quando ela entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Eu digo para vocês que quando a gente lê a primeira frase do capítulo 25, do Buscai e Achareis, a leitura é essa que eu vou repetir para vocês. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Olha que dica que a gente está tendo aqui. Progresso, trabalho, e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. A primeira lição que a gente tem: tudo é trabalho. Tudo precisa ser reconstruído, refeito, analisado, pensado. É trabalho. Olhar para dentro de nós é um trabalho muito grande. E muitas das vezes a gente carrega remorsos, culpas. E aqui tem uma dica muito importante. Coloca-se em ação as forças da inteligência. Independentemente de quais são os nossos erros, porque nós erramos e muito, muitas vezes sem querer magoar alguém, muitas vezes sem nem perceber. Qual que é o principal sentimento de dizer que eu não sou capaz? Porque eu não tenho competência, porque ninguém acredita em mim, porque não dá, talvez quando eu me aposentar, talvez quando eu mudar de casa, e sempre nós vamos deixando. E tem uma peça muito preciosa na vida da gente, que é o tempo. E o tempo vai passando. As palavras ditas e o tempo que passa são difíceis, você não consegue recuperar. O tempo ele passa. E o que o Evangelho nos ensina? Trabalho. A gente precisa trabalhar agora.
parar de lamentar e começar a agir. E é preciso entender que cada um de nós tem a intervenção espiritual, tem uma intervenção divina, mas eu preciso estar sintonizado com ela. Se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho e da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe se diz sobre o trabalho uma necessidade e lhe diz: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho das tuas obras, terá delas um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Aqui tem uma outra dica muito importante para nós. Nós somos os filhos das nossas obras. Logo na introdução da nossa noite, podíamos refletir sobre isso. Quais são as obras que eu estou fazendo na minha vida? A vida passa. Eu posso muitas vezes me sentir indigno de fazer algo de bom por plena limitação mental. Porque quando a gente entende o propósito da vida da gente, não interessa aonde você está, mas sim quem você é. E quando a gente fala de trabalho, a gente não quer saber quantas casas você tem, quantos carros você tem, quantas viagens você faz no ano, porque isso é do mundo. O que a gente precisa saber é onde eu estou, com quem eu estou, qual é a diferença que eu posso fazer na vida dessas pessoas. E aí vem aquela lamentação: nossa, mas ninguém agrega nada na minha. Então, tá bom. Se existem pessoas que não te agregam valores, observe e faça diferente. Se não te agrada, observa no outro aquilo que não lhe condiz e não repita, e sem julgamentos. As obras do alto são pequenas atitudes que são capazes de transformar o dia a dia. Pequenas atitudes como tratar o outro com respeito, mesmo que aquele outro não mereça respeito. É difícil, porque tem gente que tudo que você fizer, você vai ser alvo de crítica, pode ter certeza disso. Se você faz bem feito, vão falar mal de você. Se você faz mal feito, vão falar de qualquer jeito. Mas e aí? E o seu esforço? O seu esforço não pode estar no pensamento do outro que ele vai fazer de você. O que o Evangelho nos ensina é trabalho. Há muito trabalho pela frente. E nós somos o fruto daquilo que a gente faz. Então faça. Sem se preocupar com a opinião alheia. Faça. Se nós somos os filhos das nossas obras, a vida exige de nós maturidade para entender isso. E será que a gente está alinhado com isso? É tão mais fácil os prazeres mundanos, mas quando a gente entende as palavras do Evangelho, a gente vê que não é tão difícil seguir o que Cristo pediu, não. Pequenos gestos, pequenas ações, nada mais do que isso. O que é que está ao seu alcance hoje, agora? Dá para fazer diferente? Ótimo, então faça. Se não dá, olha, faz o que pode. Não tem como a gente mudar ou salvar o mundo, isso é impossível. Mas cabe a nós salvar a gente mesmo. É muito bom marcar presença na vida das pessoas. Quando a pessoa lembra com você com carinho, com respeito, isso a gente pode fazer. É a nossa conduta que vai ser o nosso advogado em toda a parte. E quem somos nós? Errar todo mundo erra. E o Espiritismo vai mostrar para nós que eu posso reconstruir. Eu posso fazer diferente. Encontrarás pedras sobre os teus passos. Olha e tire-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres entregar. Essa foi uma das frases mais lindas do Evangelho que eu já vi na vida. Eu carreguei isso para a vida e eu gostaria muito de dividir isso com vocês porque está nesse capítulo. A gente pensa que
vai ser tudo um mar de rosas, que a nossa vida vai ser tranquila. Mas não, nós estamos num planeta de provas e expiações, e se tiver algum desajuste, é aqui mesmo que a gente vai saborear esse desajuste. O Evangelho é bem claro e carinhoso quando diz isso. Terás pedras no teu caminho, sim. Se você estiver descalço, se você tropeçar por essas pedras, tire-as do teu caminho, você mesmo. Mas se quiser a nossa ajuda do alto, você terá. Mas depende de você. Essa frase remete ao quê? A nossa ação. A ação tem que vir de nós. E cada pessoa passa por dores, passa por problema, e cada um tem um jeito diferente de enxergar o mundo. Bom quem consegue compreender essa mensagem. Mas cada ser humano é um universo diferente. Se nós, todos aqui, formos convidados a viver uma situação em conjunto, cada um vai tirar uma lição diferente. Não tem como a gente ser igual. E a gente nem pode ser igual. Mas o que não pode faltar é a nossa fé. E que o meu medo não seja maior que a minha fé. E que eu compreenda que eu mereço. Eu mereço a intervenção dos céus. Eu mereço ajuda. Porque afinal, ninguém nasce para sofrer. Apesar do sofrimento muitas vezes fazer parte da nossa caminhada, fazer parte, e parte necessária e essencial para a gente crescer. Mas ninguém merece viver na dor. Então, enquanto muitos estão ali chorando, Deus preparou outros seres humanos para que, enquanto alguns choram, outros possam secar as lágrimas. Isso é caridade. E, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie e o caminho a ela vos será dado. Pede forças para resistires ao mal e a tereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, com confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias, e as quedas que derdes não serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-vos-se-á. A grande dificuldade dos espíritos amigos em nos auxiliar é deles chegarem até nós. Mas não porque eles não querem chegar até nós, é porque a nossa sintonia não está ali tão perfeita. Nos livros de André Luiz, até mesmo nos filmes que estiveram no cinema, Nosso Lar e Os Mensageiros, é nítido, quando você vai assistir, a mensagem que os espíritos trazem. Eles vão para as zonas umbralinas, onde muitos espíritos estão ali sofrendo, só que eles vão para ajudar e não conseguem ajudar. E aí Deus não seria nem um pouco justo e não seria bom se não oferecesse auxílio para suas próprias criaturas. Mas os espíritos esclarecidos nos orientam que eles vão ao socorro daqueles que sofrem. Mas aqueles espíritos envergonhados com seu remorso, com sua culpa, não se sentem dignos de receber ajuda. Isso não é só para quem morre, isso não é só para o espírito que está lá no mundo espiritual, isso muitas vezes é aqui, na nossa vida. Não tem como a gente acertar sempre. Mas, quando a gente vem e entende que eu não sou aquilo que eu fiz, mas eu sou aquilo que eu quero ser, aquilo que eu posso ser, a chave muda. Todos nós temos erros e acertos na nossa vida. E um erro não pode e não deve ser capaz de julgar quem nós somos. É claro que existem situações graves que a gente comete na vida. Muitas vezes eu procuro algo ilícito para suprir uma dor. Muitas vezes eu procuro uma aventura fora da minha família. E cada erro grave
não merece julgamento, e sim reparação. As pessoas envolvidas no meu erro, eu peço que elas me perdoem. Mas a partir do momento que eu cometo um ato falho, eu preciso ter noção. Será que aquilo me prejudica ou prejudica mais alguém? A partir do momento que prejudica mais alguém, a gente caminha num percurso inseguro, porque aí nós estamos lidando com a vida de outras pessoas. Muitas famílias são desfeitas. Muitas vezes eu não dou o direito daquela criança nascer. Só que a gente não pode julgar, porque eu não sei o que passa na cabeça daquela pessoa que sofre. Muitas vezes no desespero a gente faz o que não deve. E o que é que eu vou ganhar com isso? Um remorso para o resto da minha vida. E esse remorso que eu vou levar para a minha vida, eu não mereço e não preciso do julgamento ali. É claro que é muito fácil a gente falar, mas viver a dor do outro é quase que incompreensível. Quando tem um ato falho, mas o fulano fez isso. Seria muito melhor, quando eu souber do ato falho de alguém, que eu faça uma prece para essa pessoa, porque é disso que ela precisa. E é isso que eu posso fazer nesse momento por ela. E se fosse eu no lugar dela? É muito difícil e é muito duro a gente ter o dedo apontado para a gente. E Jesus não fazia isso. Jesus não fez isso. Ele nos ensinou o acolhimento. Errou? Entendo. Vai e não erre mais. Errou? Reconstrua-se. E a própria mensagem que Chico já nos disse uma vez foi: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. A mensagem é bem clara. Qualquer um de nós. Eu não sei quem agora passa por um problema difícil, que acha que não tem solução, ou porque passa por uma angústia muito grande. Eu não sei o motivo que faz com que algumas pessoas estejam encarceradas nesse momento, e não cabe a mim julgar. Não cabe a mim saber o motivo por que essas pessoas estão lá. Mas cabe a mim, de alguma forma, se eu puder, levar esperança para essas pessoas. Porque se não há esperança, não há como seguir no caminho do Cristo. E em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tem uma mensagem muito bonita. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Em Coríntios, capítulo 3, versículo 16, tem outra mensagem. Deus te reconstruirá quantas vezes for necessário. E essa é a mensagem mais verdadeira de todas. É claro que, quando eu tiro a vida de alguém, por exemplo, eu cometi um ato falho. Eu posso reconstruir a minha vida nessa encarnação, mas a do outro eu já não posso mais, porque ele já se foi. Mas aí existe a reencarnação, existe o mundo espiritual e nada é perdido. Eu posso sim, se assim quiser, se assim for permitido, reconstruir. Aquele que tirei a vida, pode ser que a espiritualidade me convide para nascer na família dele, para que ele venha como filho, para que a gente possa reparar. Tudo é possível no caminho do bem. Só que são coisas que nós não vamos entender, porque isso está fora do nosso entendimento, está fora da nossa inteligência. O que a gente sabe do plano espiritual é muito pouco, mas o que a gente sabe, mesmo sendo muito pouco, já é um grande norte para a gente caminhar um percurso mais seguro. E daí a gente vê nesse mundo cruel que a gente vive, muitas críticas. E é muito normal a gente ver alguns comentários levianos em que algumas pessoas dizem que, olha, depois que o fulano roubou, matou, depois que ele pintou o 7, agora está lá, dando glória ao Senhor. E quando eu vejo pessoas assim, eu olho para elas e digo, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Que bom que elas conseguiram encontrar algo que possa, de alguma forma, começar agora a reparação. A maioria de nós leva isso para o plano espiritual. E a gente leva com remorso, com a culpa.
quando a pessoa ela se encontra na oportunidade de reparar, não seja ali a pimenta no olho do outro, muito pelo contrário. Eu posso não compreender o motivo do crime que ela fez, mas não cabe a mim julgar. Se ela quer se reparar, repare, faça, e que eu possa incentivá-la, se assim puder. Porque a crítica ela não vai trazer benefício algum. E Emmanuel nos disse: o único objetivo do homem que vem à Terra é fazer o bem. Só que nem todos conseguem fazer o bem. E quando tem a oportunidade de fazer, esse bem não pode ser julgado, pelo contrário, ele deve ser incentivado. O Espiritismo mostra para nós, a doutrina espírita, que o futuro ele pertence a cada um de nós. Eu não posso colocar no outro a responsabilidade que é minha. Eu tenho que viver a minha vida. Se vai ser com responsabilidade ou não, aí cabe somente a mim. Mas a gente precisa pensar na coletividade. Se amanhã eu quiser me embriagar, ótimo, é direito meu. Eu faço o que eu bem quiser da minha vida. Mas se amanhã eu me embriagar, pegar um carro, dirigir e matar uma pessoa inocente, então eu já não tenho mais aquele direito de fazer o que exatamente eu quero. Porque todas as atitudes que a gente tem ali um grau de responsabilidade. E a partir do momento que eu faço um ato falho contra outra pessoa que não tem nada a ver, é um caminho perigoso. Então tudo tem uma consequência, é uma consequência boa ou ruim, e nós vamos ser convidados a reparar tudo que a gente faz. A gente tem que lembrar da nossa plantação. A gente pensa que o fazer mal para nós é só para nós, mas não. Existem mais pessoas envolvidas, pessoas que se preocupam com a gente. E para isso, a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. É fundamental ter amor à vida. Porque a gente não sabe o motivo que fez com que eu passasse por certos problemas. Mas as ilusões mundanas acabam atrapalhando a gente. O que não quer dizer que eu vou viver no erro para sempre. Tudo tem um motivo. E eu não vou poder explicar para vocês o motivo da dor de cada um. Mas eu confio na espiritualidade, porque a gente vê o que os espíritos vêm para nós comunicar, incentivar. Nós temos aqui as obras de Chico, as obras de Allan Kardec, que revelam para nós o futuro. Nós temos aqui essa mesa, nas reuniões mediúnicas, o que a gente vê são espíritos, pessoas como nós, que agora estão em outro plano, que estão aqui para dar o seu relato. Outros de sofrimento, outros relatos de perseverança, de que tudo pode dar certo se assim eu quiser. E nenhum sofrimento de nós é em vão. É claro que eu gostaria muito que nós tivéssemos uma vida 100% feliz, sem problemas, sem dívidas, sem doenças. Mas a dor vai bater na nossa porta. Uma hora ou outra vai chegar um momento difícil. E que eu não perca a minha esperança quando isso acontecer. Aquelas pessoas que hoje estão doentes, com doenças que angustiam o corpo, aquelas doenças degenerativas, praticamente sem cura, ou que não tem tanta esperança de recuperação, eu não sei o porquê que elas sofrem disso, mas eu tenho a certeza de que elas são espírito. E que através dessa dor, ou através desse aprendizado, lá no plano espiritual, no seu planejamento reencarnatório, elas podem ser convidadas para uma próxima vida a estudar a cura daquela doença. Por quê? Porque elas vão ter conhecimento de causa. Tudo é possível dentro da espiritualidade. O caminho do bem é incrível e é ilimitado. Só que nós não entendemos isso agora. Aquilo que parece ser dor nessa encarnação, lá na frente, a gente vai ter a oportunidade de entender o porquê isso está acontecendo comigo. Algumas coisas dependem das nossas ações agora. Outras, eu não sei, porque eu não estou na pele de cada um de vocês, eu não estou na pele ou no coração daquele que está sofrendo. Mas é possível, se eu acreditar. E se eu pedir a intervenção divina, eu pelo menos posso não sofrer tanto. A espiritualidade existe, ela está aqui para cuidar da gente,
mas eu preciso estar afinado com esses bons espíritos. E o principal, para que eu possa receber essas intuições, para que eu possa ter força, é uma coisa muito simples: a minha prece. Pede e obtereis. Pede ajuda ao céu e o céu te ajudará. E Kardec explica para nós, já no capítulo 27, que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas. As preces feitas a Deus escutam-se nos espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos são reportadas a Deus. Então, olha que caminho de troca. Se eu fizer a minha prece para Deus, Ele vai atribuí-las a que bons espíritos possam interceder por mim. E se eu fizer a minha prece para algum espírito, ou para algum santo, seja lá quem for, essas preces serão dirigidas a Deus. Nenhuma prece deixa de ser respondida. Quando alguém ora, para aprendermos que a prece também é o concurso dos bons espíritos que acorrem em sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes as ideias sãs. Adquire-se desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, de que muitas vezes a gente se afasta. Por esse meio pode também, por exemplo, ver-se alguns homens com saúde arruinada e pedir e lamentar o porquê estão sofrendo. Mas não terá o direito de queixar-se, pois tudo será uma escolha. As preces nos ajudam para encontrar a força e resistir às tentações, e não para colocarmos nos vícios. Muitas vezes a gente acaba entrando num vício ou outro para superar uma certa dor, para superar ali um momento de angústia. Mas o que é que está acontecendo ali? Eu esqueço das minhas preces, eu não recebo as minhas intuições, e aquilo que estava ruim acaba se tornando pior. A prece é a melhor receita terapêutica de coração para coração. Aqui uma outra frase de Kardec, através do Evangelho, que os Espíritos disseram a ele, foi o seguinte: por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se acreditar o seu efeito depende de uma força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional quando o julgam digno dessa graça, ou que ele possa ser proveitosa. Força. Não importa o lugar, não importa onde você está e com quem você está. Então, se nós estivermos aqui nesse momento, todo mundo orando, opa, vai acontecer uma força magnética? Sim. Mas não quer dizer que a nossa força de todos nós aqui seja mais forte do que uma única pessoa orando por ela mesma. Porque às vezes aquela única que está ali sozinha, angustiada em dor, mas acreditando no alto, tem muito mérito. Já ouvimos dizer que as paredes de hospitais, tem muitos relatos de verdade, relatos de perdão, porque algumas pessoas acabam só tendo noção quando já está num momento muito crítico. E cada um tem o seu próprio momento. As preces são fundamentais, necessárias, e para que elas sejam sentidas no plano espiritual, precisa-se de coração. Não importa se você está sozinho.
A gente precisa entender o seguinte: vocês acham que estão sozinhos, mas não estão. Aquele que pede socorro jamais vai estar sozinho. E a gente precisa acreditar, precisa fazer valer a pena. E que a nossa prece seja a nossa cura. Eu tenho uma pequena mensagem do livro Pão Nosso, que ela se chama Boa Vontade. E ela começa a seguinte: boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de luz. Nada está perdido. Para alcançar a nossa luz, pede ajuda ao céu. Não precisa de preces prontas, não. Está angustiado? Pede só o seguinte: Deus me ajuda. Que eu possa receber essa ajuda, porque eu vou receber. E que Deus possa realmente abençoar os passos de cada um de nós, os nossos pensamentos, que a gente possa, junto do nosso coração sereno, se aproximar da nossa cura espiritual. Que eu possa superar as ofensas com resiliência, por mais que dê vontade de responder à altura, que eu possa me acalmar, que eu possa entender que eu não preciso responder da mesma forma. O mal se paga com o bem. Eu sei que é difícil, mas se a gente tentar, é possível até que a gente consiga. E que a gente peça sempre no nosso coração que Deus abençoe as nossas escolhas, que eu possa ter discernimento, coração aberto. Que a voz do alto seja o nosso guia, que os nossos passos sejam firmes, que a força divina seja, sim, a base, que afasta a escuridão dos nossos caminhos. Mas para isso, a gente precisa dar a chance da espiritualidade agir em nossas vidas. E o melhor caminho disso é a prece. O melhor caminho para isso é pedir. Pede. Pede ajuda ao céu e o céu te ajudará. Ajuda-te a ti mesmo, para que depois você possa receber ali a força para tirar as pedras do teu caminho. Mas lembre o seguinte: ninguém está aqui para sofrer. E se porventura tiver uma adversidade muito grande na minha vida, que eu possa me sintonizar nesse momento, entendendo os resultados que isso vai me trazer. Porque a vida não acaba com o corpo, muito pelo contrário. Nós somos espíritos, vamos continuar no plano espiritual e temos uma linda trajetória no caminho do bem, se assim nós quisermos. Não é o dinheiro que você tem, mas é o sentimento que você carrega dentro de você. Que a nossa vida possa ser luz para nós mesmos. E aquilo que eu faço, aquilo que eu aprendo, possa de alguma forma iluminar quem sofre. Se hoje eu estou enxugando a lágrima de alguém, amanhã posso ser eu ali quem vai estar chorando. E que eu tenha compaixão, caridade e não julgar o outro, porque o julgamento não nos diz respeito. Tarefa de casa, vamos fazer as nossas preces? Vamos sintonizar com essa energia maravilhosa que os Espíritos nos deram aqui essa noite? Eu agradeço a presença de cada um de vocês, que nós possamos voltar para a nossa casa mais sereno, mais tranquilo, e agradecendo a Deus, nosso Pai, que tem todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai.
Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. E que assim seja.